que é com grande alegria que nós temos você aqui hoje conosco, André. Muito bem-vindo. A noite é sua, a casa é sua, apesar de virtualmente só, mas um dia você virá aqui pessoalmente. Antes de passar a palavra para você, 2 recadinhos. O André vai responder perguntas ao final, então quem tiver alguma questão, é só colocar no chat e depois a gente vai passando para ele, ele vai respondendo. E o André, como eu falei há pouco, autor de vários livros, de vez em quando vai passar um banner aí com o endereço, se alguém tiver interesse de ficar com esses livros, de adquirir, que é através da Candeia, né, André? E toda a renda é direcionada a instituições filantrópicas. A casa é sua, André. Muito obrigada. Sandra, muito obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos os amigos de Barretos e região. Era para a gente estar aí hoje. Infelizmente, não foi possível em função da pandemia. E porque nós, sendo espíritas, respeitamos a ciência e, portanto, achamos prudente que, apesar da flexibilização irresponsável da quarentena, devemos proteger a vida em primeiro lugar, estamos refugiados. Eu estou no meu fim de semana de folga, estou dentro de casa, aqui no Rio de Janeiro, também me protegendo de uma pandemia que segue sem controle, sem vacina e sem remédio até segunda ordem. É prudente, é necessário que a gente se proteja. Desejo a todos boa noite. O tema que me foi proposto há muito tempo atrás, antes da pandemia e do coronavírus, era falarmos aqui do Evangelho da Sustentabilidade. Esse é um tema que eu cunhei anos atrás para chamar a atenção dentro daquilo que me parece razoável, e eu vou tentar resumir hoje à noite, como na cosmovisão espírita, no entendimento que temos das leis que regem a vida e o universo, devemos prestar progressivamente atenção no fato de que Kardec, em pleno século XIX, foi pioneiro, penso eu, e pesquisei esse assunto, na abordagem de uma filosofia espiritualista que alcança o meio ambiente, trata da sustentabilidade e da ecologia, repito, de forma pioneira. Penso eu que nós espíritas cristãos, quando empunhamos a bandeira em defesa da vida, razão pela qual somos críticos do suicídio, entendemos que o aborto também é um equívoco de grandes proporções, temos a nossa posição contrária à eutanásia, porque defendemos a vida. E, estranhamente, no movimento espírita não se percebe o mesmo empenho, a mesma veemência, bem fundamentada na doutrina dos espíritos, no combate à destruição ambiental. E ela tem fundamentos, repito, nesta filosofia espiritualista. 12 anos atrás, pela FEB, lancei o livro Espiritismo e Ecologia, que encontra-se ainda em catálogo, onde compartilhamos muitas informações das obras básicas, das obras de Chico, de Valdo, de outros médiuns, outros espíritos, que fortalecem uma visão que precisa ter lugar. Há uma urgência na compreensão de como nós hoje, em pleno século XXI, precisamos mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo na direção de um mundo melhor e mais justo, que seria o mundo de regeneração, que só será de fato um mundo de regeneração, estrito senso, se nós tivermos a compreensão da urgência da sustentabilidade. Eu vou começar por um livro muito conhecido dos estudiosos do Espiritismo, que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é A Caminho da Luz. Ali, nós temos na largada dessa obra a revelação de que Jesus, há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, que é a idade estimada do planeta Terra, já era um espírito crístico, perfeito, e que presidiu os fenômenos que resultaram na formação da nossa casa planetária.
Ele, portanto, é responsável pela condução dos trabalhos que resultaram na formação dos gases que formam a atmosfera terrestre e que regulam a temperatura do planeta, impedem a passagem dos raios ultravioleta de forma ameaçadora à vida. Esses espíritos também presidiram os fenômenos que resultaram na taxa de salinidade da água dos oceanos e em todos os outros fenômenos que lenta e progressivamente determinaram o cenário perfeito para o aparecimento da vida. E nós sabemos também pela doutrina espírita que existe na jornada solitária do espírito em evolução a transição pelos diferentes reinos da natureza. No reino mineral, experimentamos a agregação molecular. Não há ali inteligência, não há instinto, mas há existência. E é interessante a vibração de cada minério. Os minérios têm gradações magnéticas. Há ali um ensaio para a vida. O reino mineral é o primeiro degrau. Após o que nós vamos transitar pelo reino vegetal com os primeiros rudimentos de metabolismo. Já existe um sistema ainda que muito rudimentar de apropriação de nutrientes do solo, das águas, a realização da fotossíntese, da troca de gases, a floração, a polinização, dependendo da espécie. E tudo isso é resultado de milhões de anos no laboratório da vida, que pela lei de evolução progride, se sofistica, e nós vamos, então, entrar no reino mineral, no reino animal. Mineral, vegetal, e no reino animal já temos ali os rudimentos da inteligência, nós já temos o instinto aflorado, nós temos a capacidade de responder a estímulos que uma planta não tem, que uma árvore não tem. Nós interagimos de forma mais dinâmica à vida. E nós vamos... E aí eu quero citar o trabalho magnífico da doutora da Universidade de São Paulo, Irvênia Prada, que eu conversei outro dia numa live, que mostra como os animais, de fato, possuem, e ela cita Kardec, inteligência. Não é a inteligência superior, não é o intelecto superior que nós temos, mas há ali rudimentos de inteligência que vão se desenvolvendo e aflorando. Os animais têm alma, os animais reencarnam, os animais, portanto, estão marcados na linha evolutiva. A distância que separa o homem e a mulher dos animais é a mesma distância que separa homem e mulher dos espíritos de luz. E nós temos uma relação de responsabilidade sobre os animais. Nós deveríamos prestar mais atenção nesses seres sencientes que têm dor, sofrimento e que precisam ser respeitados enquanto seres em evolução. O primeiro a assinalar isso com muita ênfase foi Francisco de Assis, que, segundo algumas obras espíritas, vem a ser a reencarnação de João Evangelista, que foi o discípulo dileto de Jesus, o único que não desencarnou martirizado. E Francisco, na trilogia Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem uma posição de destaque na transição do nosso mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Há 800 anos atrás, Francisco foi o primeiro a perceber a presença do sagrado na natureza e a sugerir. Foi o primeiro místico cristão a determinar um olhar diferenciado nosso sobre os animais. Razão pela qual, se hoje estivesse fisicamente em Barretos, me alongaria, não vou fazer isso agora, se alguém quiser fazer pergunta depois, terei prazer em responder, sobre o que está colocado em pleno século XXI, quando nós,
não questionamos ou não problematizamos o entretenimento e o lazer às custas de comportamentos não usuais dos animais, em circos, em espetáculos que usam animais, como vaquejada, rodeio e outros. É interessante a gente pensar sobre isso. O espiritismo é uma filosofia espiritualista que promove o livre pensar, sem dogmas, sem preconceito, com argumentos e com fundamentos. Também teríamos o que dizer, eu não vou me alongar aqui, sobre o nosso destino já selado de progressivamente fazermos menor uso de proteína animal, porque é um determinismo evolutivo. Na linha do tempo, nós vamos nos desmaterializando e vai se tornando importante fazer uso de alimentação menos grosseira e tóxica. E o Brasil é um dos países onde o consumo de carne per capita é dos maiores do mundo, não por acaso também é o país onde os níveis, as estatísticas de intestino com câncer no intestino é elevada justamente por um consumo, por vezes, exagerado de proteína animal, alimentação grosseira e tóxica. Então, mais uma vez, uma filosofia espiritualista promove o livre pensar, e se essa cultura carnívora poderia compreender também um olhar mais cuidadoso sobre os bastidores da produção de proteína animal e em que medida estaríamos abusando do direito de promover dor, crueldade e sofrimento, sob o pretexto de que eu preciso me alimentar de carne. Seria interessante esgotarmos todos os nossos esforços na direção daquilo que se convencionou chamar, o nome é estranho, mas é legalmente o nome que aparece em portarias do Ministério da Agricultura, abate humanitário. Que cuidados deve-se ter em respeito aos animais? Então, voltando a Francisco de Assis, ele foi o primeiro místico da igreja e do cristianismo a apontar a presença do sagrado na natureza, inclusive no reino animal. E chegamos ao reino hominal. Nós gostamos de nos diferenciar na natureza, porque nós gostamos de lembrar que nós somos pertencentes à espécie Homo sapiens sapiens, dotados, portanto, de muita sabedoria, com intelecto superior, noção de Deus, dotados de intuição, e temos recursos maravilhosos para projetos de engenharia ultra sofisticados ou conceber sinfonias maravilhosas. Entretanto, atualmente, não é difícil reconhecer, porque é a ciência que embasa essa tese, há uma profusão de evidências acachapantes que nós experimentamos a maior crise ambiental da história da humanidade. E essa crise não é da natureza. Essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA. Ela é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Portanto, é forçoso corrigir o rumo, porque se não estabelecermos uma nova ética, um novo modelo de desenvolvimento, um novo projeto de civilização, que não promova a exaustão acelerada dos recursos naturais fundamentais à vida, pereceremos. O Evangelho de Jesus é um tratado de amor e de saúde. Ele nos ensina, basicamente, no seu mandamento, eu vou chamar de mandamento, já fazendo a transposição das leis mosaicas para as leis cristãs. Talvez a mensagem mais importante de todo o cristianismo seja: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O ama a Deus sobre todas as coisas é um desafio teológico, porque aquilo que se pode nominar não compreende a ideia de Deus. Deus não está restrito em algum lugar, Deus é onipresente, Deus está em tudo, Deus está em todos, é onisciente. E para nós espíritas, nós vamos chamar de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas Deus
está presente em tudo. E como Francisco de Assis, repetindo, já disse, está presente na criação. O sagrado está presente na natureza. Isto posto, meus amigos, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, isso compreende amar a natureza. E quando a gente fala amar a natureza, a gente não está falando de amar algo externo. Não é amar a floresta, amar o bichinho, amar o oceano, amar o céu. A gente está falando dos elementos que constituem esse planeta também nos constituem. Isso é espiritismo na veia. Quando a gente vai entender o que a doutrina espírita define como sendo a nossa constituição física, do corpo denso e do perispírito, tanto um quanto o outro, em cada uma das muitas moradas do Pai, são constituídos dos elementos que servem de matéria-prima para esses planetas. O que eu quero dizer é o que está fora está dentro. O planeta está dentro de vocês e de mim. E o que acontece do lado de fora acontece conosco. Do pó viestes para o pó voltareis não é apenas uma citação bíblica, não é uma poesia do Velho Testamento, é ciência. Nós somos feitos de pó de estrelas, de poeira cósmica. Nós somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos constitutivos do planeta que nos abriga. Há 5 bilhões de anos, esse planeta é constituído de elementos que, se o mundo, a idade do mundo fosse separada em 7 dias, a humanidade teria aparecido faltando 1/40 de segundo para meia-noite de domingo. Nós chegamos por último aqui, dentre todos os seres vivos. Nós chegamos por último. Entretanto, nós perdemos a noção do quanto, para termos saúde, longevidade, alegria, resiliência, paz, nós precisamos cuidar bem desse planeta, dessa casa planetária, porque o que está fora está dentro. Nós somos feitos de terra. É fácil demonstrar isso. Quando você faz um exame de sangue e o bom médico que te pediu o exame de sangue haverá de checar a taxa de cada minério que jaz nas profundezas do solo e aparece na tua corrente sanguínea. O bom médico haverá de checar como é que está a quantidade de ferro, zinco, manganês, potássio, sódio, entre outros. É quase uma tabela periódica que entra no seu corpo através dos alimentos e da água, que tem minérios. Esse minério que jaz nas profundezas do solo precisa se resolver num percentual adequado para você e eu termos saúde, longevidade, disposição. Se você não tiver ferro em quantidade suficiente, você tem anemia. Com anemia, você não consegue trabalhar bem, não consegue ser um bom cristão, um bom espírito, um bom voluntário, não consegue ser um bom marido, um bom filho, um bom pai. Você vai ficar devendo. O que está fora está dentro. Se a gente polui o solo com toxinas, se a gente envenena o solo, o veneno do solo nos alcança e nós pereceremos. O planeta está em nós. Cuidado com os resíduos tóxicos abandonados na Terra, porque a Terra está dentro de nós. O mesmo vale para a água. Nós, basicamente, somos seres aquáticos. A vida nasce nos oceanos primitivos, das águas mornas e salgadas da antiguidade. Aproximadamente 70% dos nossos corpos densos são feitos de água. Portanto, nós vertemos lágrimas de alegria ou de tristeza que tem o sabor dos oceanos.
Nós precisamos nos hidratar. O mesmo médico que pede o exame de sangue haverá de recomendar: você não poderá descuidar da ingestão de 2 a 3 litros de água por dia, porque senão você vai depreciar o funcionamento de glândulas, de órgãos, vai desidratar a sua pele, vai dar o efeito maracujá, que nenhum hidratante importado substitui a hidratação natural. O que está fora está dentro. Nós precisamos de água boa, limpa, para viver. Quando a gente degrada a qualidade da água, num país como o Brasil, por exemplo, onde 100 milhões de brasileiros não têm os esgotos tratados, num país como o Brasil, por exemplo, que lança-se por dia nos corpos d'água em esgoto sem tratamento equivalente a 5.000 piscinas olímpicas cheias até a borda. Nós estamos depreciando a vida, degradando a vida. Isso não é coisa de cristão, nem de espírita. Portanto, a água poluída não nos interessa, o que está fora está dentro. Se eu vou ingerir uma água que não seja potável, ou seja, insípida, inodora, transparente e sem patogênicos, eu vou perecer. Eu terei problemas. E não tem substituto para a água. Petróleo tem substituto, para a água não. Tenhamos cuidado. Somos feitos de terra, somos feitos de água e precisamos desesperadamente de ar puro, de qualidade. Apenas na cidade de São Paulo, segundo o Dr. Paulo Saldiva, pneumologista da USP, que estuda esse assunto há pelo menos 30 anos, o paulistano médio, em média, tem desencarnado 2 a 3 anos antes do que seria o natural, pelas toxinas transportadas para seus alvéolos pulmonares e daí para a corrente sanguínea, que são exaladas pelo escapamento de ônibus, carros, motos, ônibus, caminhões. O ar é o elemento mais importante da vida, porque você pode passar vários dias sem comer, vai ficar fraquinho, mas não morre, não desencarna. Um número menor de dias sem ingerir líquido, também vai ficar fraquinho, mas não chega a desencarnar. Você vai aguentar o tranco 2 dias, pouco mais talvez. É muito ruim não ingerir nenhum líquido. Faz muito mal. Mas você suporta um tempo. Quanto tempo você suporta sem respirar? Não façam o teste, por favor. É uma provocação. O ar é tão importante que na tradição mística da Índia, quando você quer acalmar alguém, você não faz como os nossos avós faziam, que serviam água com açúcar. Imagina uma pessoa com diabetes tomando água com açúcar para acalmar, encrenca. A melhor forma de você acalmar alguém é sugerir que ela respire profundamente, que ela capture o que os indianos chamam de prana, essa energia vital fundamental, fluido vital, presente no ar, que se respira, harmonizando chakras e meridianos. É um conhecimento que a medicina da Terra, no Ocidente, começa a se apropriar. O que está fora está dentro. Se o ar está repleto de toxinas que são expelidas pela fumaça das fábricas e dos veículos automotores que queimam derivados de petróleo, nós pereceremos. Eu estive na China em 2014, que é um país que tem o carvão mineral como principal fonte de energia. As próprias autoridades chinesas reconhecem que, em média, desencarnam por ano 800 mil pessoas em função de problemas causados ou agravados pela poluição do ar. Tudo isso que eu estou falando, meus amigos, péssima qualidade da terra, a terra que se degrada, a terra envenenada, a terra onde se usa de forma irresponsável agrotóxicos e fertilizantes químicos sem a devida orientação agronômica. O Brasil
paga um preço caro, e nós brasileiros também, por essa irresponsabilidade, sem ciência, sem técnica. O Brasil tem uma área equivalente a um estado de Minas Gerais de pastagens degradadas. Um estado de Minas Gerais de pastagem degradada. Nós precisamos corrigir o rumo, entre outras razões, porque não dá para falar de um país, coração do mundo, pátria do evangelho, que promove tanta destruição de forma tão irresponsável, para citar apenas um dos muitos nossos problemas. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no ano de 1974, chama Jesus de o sublime ecólogo. O sublime ecólogo. O apreço de Jesus pela vida em abundância, que é a vida espiritual, e essa vida espiritual em abundância precisa ter a sua tradução na ética civilizatória do respeito às múltiplas manifestações de vida. Portanto, quem não é sensível à vida nas suas múltiplas resoluções não está prestando atenção na doutrina dos espíritos, especialmente no capítulo que versa sobre a lei de conservação. É interessante. Na parte das leis morais do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o capítulo que fala da lei de destruição e a lei de conservação. Tem gente que faz confusão com isso. A lei de destruição não avaliza essa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Quando a gente lê com atenção esse capítulo das leis morais, a gente rapidamente percebe que a destruição mencionada pela espiritualidade superior é aquela que permite o aparecimento de novas espécies, porque a evolução ela se resolve na linha do tempo, permitindo a mudança das formas, a sofisticação dos seres vivos, e aquilo que o darwinismo, em alguns aspectos, se assemelha à lei de evolução da doutrina dos espíritos, que é esse software inteligente da vida que permite a adaptação das espécies às mudanças. Então você vai abrindo o caminho para espécies mais resilientes, ou seja, as espécies que vão suportando melhor as circunstâncias adversas da vida e da natureza. Portanto, a lei de destruição, ela alcança ou justifica o desaparecimento de seres vivos e de partes da natureza, porque tudo evolui. Tudo está em movimento. Nada é estático. Tudo se transforma o tempo todo, inclusive as espécies. A destruição ela tem essa conotação. E os flagelos destruidores são agulhões do destino para nos empurrar na direção do progresso moral. Também tem essa conotação. A pandemia que estamos experimentando, ela também tem, penso eu, uma função depuradora, regenerativa, que desperta sensibilidades e consciências na direção de uma ética civilizatória onde prestemos atenção no que falta fazer na direção da vida em abundância, do respeito a todos os seres vivos, respeito a todos os humanos e a todos os seres da criação. Muito bem. A lei de destruição não justifica escolhas irresponsáveis que são cometidas hoje pelo Homo sapiens sapiens, por quem está no topo da cadeia evolutiva e degrada, depreda e destrói as condições da vida. Não, 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 não. Aí a gente vai para a lei de conservação. Veja, o Kardec, na codificação, ele foi pioneiro nas diretrizes éticas e morais que apenas no século XX e agora no século XXI fazem sentido para nortear modelos de desenvolvimento e a percepção
de como a humanidade deve progredir. Não é possível fazer uma coisa ou outra sem respeitar o meio ambiente. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas significa conheça o meio em que você está inserido, porque Deus está presente em tudo. E essa totalidade integrada, ela está presente na lei de conservação. A totalidade integrada, ela explica a dinâmica que dá sustentação à vida. A totalidade integrada significa tudo no universo. Tudo no universo. Todos os fenômenos que existem, eles são interdependentes, eles interagem o tempo todo, e essa relação de interação, de interdependência, explica a ciência ecológica que é contemporânea da doutrina dos espíritos. Kardec é o pai do espiritismo, o naturalista alemão Ernst Haeckel é o pai da ecologia. E na segunda metade do século XIX, tanto o espiritismo quanto a ecologia surgem na Terra para aguçar os sentidos da humanidade. Então vamos falar da lei de conservação. A lei de conservação estabelece a necessidade da gente cuidar bem da vida, das condições que suportam a vida. E essa ganância, essa ambição, esse desejo de enriquecer, de acumular bens e posses, de se deslumbrar com o consumismo, de se deslumbrar, e tem espírita que cai na armadilha do Black Friday, tem espírita que cai na armadilha do Natal pagão, com muitos presentes, árvore de Natal ultra ornamentada, com adereços de neve, castanhas e avelãs importadas, que vêm do outro lado do Atlântico, em pleno verão tropical, veste-se de Papai Noel, num calor danado. Nessa miscelânea de tradições, troca de presentes é uma tradição, o Santa Claus é outra tradição, e a árvore de Natal é outra tradição, que tem caminhos distintos, e a gente promoveu essa miscelânea, essa mistureba, que resultou numa celebração de Natal que, não raro, não se lembra, não nos lembramos do aniversariante. Jesus é o grande ausente da festa de Natal de um país repleto de cristãos que se deslumbram e se lambuzam no Natal da comilança, da beberagem, do Natal materialista, do Natal pagão, que nós não prestamos a devida atenção. A pergunta 705 do Livro dos Espíritos traz uma indagação de Kardec muito, eu diria, estranhamente pioneira, porque no século XIX não se falava de crise ambiental, nem de esgotamento dos recursos naturais. Agora Kardec profeticamente pergunta: por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? À época de Kardec, a população da humanidade inteira foi estimada em aproximadamente 1 bilhão de pessoas. O planeta todo. 1 bilhão de pessoas hoje é menos que a população da China. Mas Kardec perguntou àquela época: por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a resposta da espiritualidade é linda, grande, mas o trecho que mais me emociona e me toca o coração diz assim: a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Não estamos sabendo usar o espiritismo em favor de um comportamento sustentável. Fala-se de que a prioridade é a reforma íntima. Sim, concordo. Mas a gente não pode descuidar
penso eu, de 3 prioridades que estão embutidas na reforma íntima. Cuidar bem de si, ame-se, ama o próximo como a ti mesmo. Autoestima. Você é um ser único no universo. Deus não fez um clone seu. Você é único. Nesse planeta, só você tem as suas digitais, só você tem essa íris do olho que você tem, só você tem o lóbulo da orelha que você possui. Deus caprichosamente quis assinalar no corpo físico também que nós somos seres únicos. Nós, enquanto seres de Deus, filhos de Deus, precisamos entender que a reforma íntima passa por cuidar bem de si, cuidar bem do seu semelhante, especialmente aqueles que estão em situação mais hostil e difícil do que a sua, e nesses tempos de pandemia e o pós-pandemia, prepare-se. Nunca no Brasil se registrou tanta gente em nível de pobreza, miséria e fome. Preste atenção nos indicadores. Eu sou jornalista, eu estou assustadíssimo. Fora da caridade não há salvação, mais do que nunca. Então vamos lá. Cuide-se bem, cuide bem dos outros e que mais? Que mais? Cuida bem da casa planetária que te acolhe, te abriga e te sustenta a vida. Porque nada na Terra te pertence. Aí a gente diz, é meu patrimônio, minha casa em Barretos, meus terrenos, meus carros, minhas roupas, meu iPad, meu smartphone, meus livros. Desculpa, o espírita não tem o direito de conjugar o meu. Porque o entendimento da doutrina espírita, correto, implica entender que tudo o que julgamos nos pertencer, nos foi confiado por empréstimo. E atentem para algo importante. Prestaremos contas de tudo aquilo que nos foi confiado nessa encarnação. E atentem para algo ainda mais importante. Tudo que você possui é feito de pedacinho de natureza. Roupa, sapato, eletroeletrônico, casa, carro. Tudo isso demanda pedacinho de planeta, pedacinho de natureza. Matéria-prima, água e energia. Quando a gente se deslumbra com a matéria e coleciona objetos para aparecer como bem-sucedido, eventualmente ostentando, que é um problema grave moral, nós esquecemos que prestaremos conta de tudo que possuímos e esquecemos da passagem do Evangelho que fala da utilidade providencial da riqueza. Qual seria o sentido espiritual da riqueza? Usar o que não te pertence, mas que lhe foi confiado por empréstimo, em favor da promoção da vida, da evolução, da caridade, da assistência, da educação, do aprendizado, do bem-estar social. Nós que temos mais do que o necessário, precisamos entender porque Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Presta atenção. E mais. Eu não sei se alguém aqui já morou de aluguel ou continua morando. Tem muita gente que vive de aluguel no Brasil. Então vamos prestar atenção no seguinte. Quando você vai morar de aluguel, você assina um contrato de locação. Porque aquele imóvel não te pertence. E o proprietário quer que você assine o contrato. É a lei do inquilinato, que estabelece o seguinte: tudo o que acontecer no imóvel, que signifique
perda de patrimônio, perda de valor patrimonial. Arranhei o sinteco, arranhei o taco, quebrei a maçaneta da porta, fiz um buraco na parede. Quando você deixa a casa, você deverá prestar contas ao proprietário. Isso está no contrato, que a casa não te pertence. Você deverá devolver o imóvel, no mínimo, nas mesmas condições em que você o recebeu. E tem lá o aditivo, contrato aditivo, quando você diz assim, mas eu quero fazer uma benfeitoria. Eu vou substituir esse piso de ardósia por uma cerâmica esperta. Aqui. Muito bem. O proprietário vai dizer, ótimo, você faz o investimento, mas esse continua sendo o meu patrimônio. Fechado. André, por que você está falando de lei do inquilinato numa palestra espírita virtual na noite de sábado, 11 de julho? Porque a gente se esqueceu que a gente assinou um contrato. Existe a lei do inquilinato espiritual. Antes de virmos para a Terra, nós nos comprometemos a fazer aquilo que estivesse ao nosso alcance. E isso é reforma íntima também, é a percepção moral da ética do cuidado extensiva ao meio em que a gente está inserido, que não nos pertence. Devolveremos o planeta, no mínimo, nas mesmas condições em que nós o recebemos. E se você está ambicionando a chegada do mundo de regeneração, não vejo mais a hora do mundo de regeneração chegar. Senhor, faz passar mais rápido o tempo, que a areia da ampulheta desça rápido, pelo amor de Deus. Quem está ansioso pela chegada do mundo de regeneração, por favor, não se iluda, achando que Deus, essa inteligência suprema, haverá de, quando chegar o momento, o que é mundo de regeneração? Quando você lê Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta as diferentes categorias de mundos habitados de forma muito enxuta e elegante. O que é mundo primitivo, onde já transitamos? E a característica predominante do mundo primitivo é o apego à matéria. Aí tem gente que evoluiu um pouquinho, chegou no mundo de provas e expiações e não percebeu que Black Friday tem cara de mundo primitivo, que Natal pagão tem cara de mundo primitivo. Aí você está no mundo de provas e expiações, que é melhor do que o mundo de primitivo, e a bússola aponta para o mundo de regeneração, que, segundo Santo Agostinho, não é um mundo isento de dor e sofrimento, mas é um mundo onde a dor e o sofrimento não se assemelham ao que a gente chama hoje de dor e sofrimento, porque é um mundo mais evoluído ética e moralmente. Ok? Muito bem. Nas minhas pesquisas para o livro que eu lancei 12 anos atrás, pela FEB, Espiritismo e Ecologia, eu não encontrei nenhuma obra ou nenhuma citação de fonte segura que pudesse antecipar como seria o estado ecológico, físico, químico, biológico do mundo de regeneração. Que ele será um mundo mais evoluído ética e moralmente, não há dúvida. A pergunta é, como será o meio ambiente no mundo de regeneração? Se você quiser saber essa resposta, preocupe-se com o momento presente, porque até onde me foi possível compreender a doutrina dos espíritos, do ponto de vista material, da natureza, tangível, o mundo de regeneração será aquilo que nós, hoje, deixarmos como legado para as gerações futuras ou para nós mesmos. É perfeitamente possível imaginar um mundo mais evoluído ética e moralmente, entretanto, se nós descuidarmos, se formos irresponsáveis, se fingirmos que isso não tem nada a ver com a gente, um mundo destroçado ambientalmente, ou seja, um mundo onde falta água doce e limpa, um mundo com solo infértil, desertificado, depauperado, um mundo com um oceano repleto de plásticos, microplásticos, macroplásticos, plástico descartável para tudo que é lado, um mundo mais quente,
onde o aquecimento global haverá de determinar eventos extremos com maior virulência. Eu lembro que semana passada nossos irmãos catarinenses, um abraço para o povo de Santa Catarina que nos assiste, registrou um ciclone bomba que, de acordo com a Defesa Civil daquele estado, foi mais devastador do que o furacão Catarina de 2004. Nós podemos frear o aquecimento global, nós podemos reciclar o lixo seco, impedindo o uso indiscriminado e irresponsável de plástico descartável. Nós podemos cessar a destruição ignorante, terrorista da Amazônia por grileiros, sem nenhum projeto de desenvolvimento, sob a complacência das autoridades. Isso não faz sentido. Nós podemos acelerar os investimentos em saneamento básico, porque estamos degradando um patrimônio de Deus, que são as águas, berço da vida. E nós devemos produzir alimentos com ética. Se for proteína animal, todos os protocolos de abate humanitário, todos. Se for de origem vegetal, orientação técnica agronômica, não usando em demasia fertilizante e agrotóxico, como vemos. Eu, como jornalista, já testemunhei aberrações nessa imensidão do Brasil, no mau uso, não apenas de fertilizante agrotóxico, mas de água para irrigação, drenando bacias hidrográficas de forma irresponsável. Portanto, meus amigos, para encerrar e passar para as perguntas, eu quero lembrar: nós somos a maior nação espírita do mundo, não há dúvida. Aproximadamente 4 milhões de espíritas e 20 milhões de simpatizantes. Algo por aí. E a maior nação espírita do mundo está assentada no único país do mundo inteiro, com o nome de árvore, Brasil, que vem a ser o país que ainda detém a maior floresta tropical úmida do planeta, ainda detém o maior estoque de água doce e limpa do planeta, ainda detém a maior quantidade de solo em hectares pronto para o plantio sem precisar derrubar uma árvore sequer. Ainda detemos, e isso é lindo, a maior quantidade de espécies vivas de origem vegetal ou animal catalogadas pela ciência. A vida em abundância, parafraseando Cristo, está aqui. E muitos estudiosos da biodiversidade garantem que a cura para a AIDS ou a cura para o câncer poderá vir mais rápido se a gente tiver inteligência para mapear e pesquisar essas farmácias a céu aberto, que são as florestas tropicais. O princípio medicamentoso, conhecido por indígenas, caboclos, as populações da floresta, que usam veneno de cobra, peçonha de sapo, casca de árvore, seiva de folha, para produzir inúmeros medicamentos desprezados por quem só consegue ver a floresta como algo a ser derrubado. A pergunta é: o que nós, a maior nação espírita do mundo, tendo em vista a crise ambiental sem precedentes da história da humanidade que acontece hoje no planeta, pretendemos fazer para frear a destruição sistemática do berço da vida que encontra-se generosamente disposto num país chamado Brasil? Obrigado pela atenção. Podemos passar para as perguntas. Sua fala, né? Bastante coisa para a gente refletir por muito tempo, né? Pelas perguntas que vão surgir, eu tenho certeza que você vai perceber isso. O Luiz Nelson, ele vai, quem quiser fazer perguntas, né? O Luiz Nelson, que é o nosso técnico, ele vai
vou editar para você as perguntas, né, que tiverem, para você ir comentando e nos esclarecendo sobre elas. Obrigado, viu? Foi muito bom te ouvir. Esse tema tão importante para nós, né? Cuidar da natureza para que a gente possa cuidar do próximo e de nós mesmos, né? Muito bom. Obrigado por participar da nossa Semana Espírita. Vamos lá, Luiz Nelson? Já tem alguma pergunta para o André? Aí, já subiu uma aí. Muito bem. André, o que você pensa da pressão externa que tem exigido do atual governo federal uma postura clara a respeito da preservação e diminuição das queimadas, fruto do desmatamento ilegal na Amazônia? Muito bem. Vamos lá. Quando você fala pressão externa, Luiz Nelson, nós estamos falando, basicamente, da pressão de grandes grupos de investimento, carteiras de investimento que respondem por aproximadamente, fazendo a conversão para a nossa moeda, 20 trilhões de reais de poupadores que querem lucro. E esse investimento para esses poupadores não pode se dar em países onde o lucro venha às custas do agravamento do aquecimento global com a destruição das florestas, com o desrespeito aos direitos indígenas, com a destruição sistemática da natureza. Simples assim. Então, os poupadores querem que seus recursos sejam aplicados em projetos que gerem lucro, mas sejam sustentáveis. E essa pressão só vai crescer daqui para frente. E não alcança só o Brasil não, tá, gente? Não alcança só o Brasil não. Além dos grupos de investimento, desse capital volátil virtual, nós temos investidores de empresas multinacionais que também são pressionados pelos seus clientes, pelos seus acionistas, a não investirem, por exemplo, não comprar soja de um país onde a expansão da fronteira agrícola avança sobre a margem do Pantanal de Mato Grosso ou sobre florestas nativas. Se você tem mercado que ofereça soja sem o selo da destruição ambiental, algumas empresas estão escolhendo esse outro caminho. Eu vou dar um fato aqui. Há uma empresa chamada Cargill, que tem um porto em Santarém, no Pará, que exporta grãos. A Cargill já percebeu que alguns grandes clientes que importavam grãos não estão demandando grãos do Brasil esse ano. E teme que isso seja reflexo da péssima imagem do Brasil na sua displicência com que não combate, como poderia e deveria, o desmatamento. Então nós temos uma situação que é o capitalismo ele vai acompanhando a evolução da cultura e do pensamento. Em boa parte do planeta, quem financia importação de grãos, importação de proteína animal, quem financia projetos no Brasil, não quer misturar o seu dinheiro com desrespeito às nossas leis, de proteção do meio ambiente, artigo 225 da Constituição Brasileira, e a proteção dos direitos indígenas, que é assunto de outro artigo da nossa Constituição. O Otávio Tobias Mandrá pergunta: como você acha que a humanidade poderá aproveitar este momento que o planeta vive como proposta de transformação moral e necessidade do progresso espiritual? Otávio, vamos lá. Eu não me iludo, tomara que eu esteja enganado, mas eu continuo acreditando que a evolução não dá saltos. Você está vendo o comportamento errático do Brasil em relação à quarentena. Que país, coração do mundo, pátria do evangelho é esse que desrespeita a reclusão, o isolamento social, a quarentena, proposta pela ciência para proteger a vida? Que correria é essa no shopping center, depois da quarentena? Aglomeração na porta do shopping? Fila? Síndrome de abstinência, de consumismo? O que é isso? Então, assim,
eu entendo que a quarentena deu muitas oportunidades de alguns de nós refletirmos sobre as rotinas, as nossas prioridades na vida, nessa encarnação, como é que está o nosso relacionamento em família, com o trabalho, com o mundo. E provavelmente muitos de nós não sairá dessa como entrou. Agora, daí a dizer a humanidade, uma nova forma de evoluir, de pensar, tomara que você esteja certo. Eu sou um pouco cético como Kardec foi. Todo homem de ciência, eu não sou cientista. Kardec era filiado a várias sociedades científicas na França. E era muito cuidadoso com o protocolo da metodologia científica. A ciência demonstra, e a história da humanidade também, que a evolução não dá saltos. A gente fala assim, se não for pelo amor, vai ser pela dor. A dor da pandemia não parece, me permitam dizer. O Brasil já perdeu mais de 60 mil pessoas. Eu nem saberia dizer nesse momento o número atualizado. A gente já está aí embicando nos 70, está subindo. Mais de 1 milhão de pessoas contagiadas. E tem gente, inclusive espírita, que não usa máscara na rua. Tem gente, inclusive espírita, que abre instituição espírita e permite aglomeração. E ainda diz o seguinte: se desencarnou é porque Deus quer. Meu amigo, tem que ler sobre suicídio indireto, lá no Céu e Inferno, para entender a irresponsabilidade de desprezar os riscos e precipitar o retorno à pátria espiritual desse jeito. Sérgio Oliveira, sensacional a colocação sobre o ponto de vista da vida está aqui e que o mundo de regeneração poderia nascer também aqui. O que nós, espíritas, podemos fazer sob a ótica religiosa e cidadã? Bom, fazer o que Kardec deixou como legado e a espiritualidade maior nos ensinou. Mais do que nunca, Sérgio, prestar atenção no fora da caridade não há salvação, e se me permite, agradeço a pergunta que enseja a lembrança de uma outra lei moral, que é a lei da igualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, já era. O Brasil tem mais de 500 anos de história de uma desigualdade brutal. A maior parte desse país é de mulheres, e as mulheres não estão representadas no andar de cima do poder. A maior parte desse país é de pessoas negras ou pardas, e é difícil encontrar negros ou pardos no andar mais de cima do poder. Esse é um país desigual. Esse é um país desigual. E é um país onde ainda há fome e miséria, e muita pobreza. Aí você vai ver a questão 806 do Livro dos Espíritos. Deixa eu checar aqui. Estou puxando pela memória. A questão, 806. Aí vem Kardec indaga a espiritualidade. No capítulo da Lei de Igualdade. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Kardec quer saber se a desigualdade é uma lei de Deus. E a espiritualidade, de forma bem objetiva, diz: não. É obra do homem e não de Deus. E as perguntas subsequentes revelam que a desigualdade afronta o nosso nível evolutivo e a nossa moral. É uma vergonha a maior nação espírita do mundo estar assentada em uma das nações mais desiguais do mundo. Desigualdade é a distância que separa ricos de pobres. O índice Gini, que mede desigualdade no Brasil, é horroroso. Aí quando você fala, fora da caridade não há salvação, a gente acha que é só dar um cobertor, uma merenda, uma cesta básica, um álcool gel. Eu penso que o grande desafio de todas as pessoas de bem, não apenas espíritas, se a gente quiser combater a desigualdade, a gente vai ter que fazer algo diferente aí. Eu apoio, por exemplo, instituições espíritas
que promovem cursinho preparatório para Enem em comunidades de baixa renda, para pretos e pobres. Isso é combater desigualdade. Eu entendo que a gente tem que sair sem prejuízo do assistencialismo, porque quem tem fome tem pressa, como dizia o meu amigo Betinho. Eu conheci o Herbert de Souza, que instituiu a Ação da Cidadania contra a Fome, um trabalho maravilhoso da sociedade civil, sem nenhuma vinculação religiosa, promovendo o combate à fome, que nenhum governo, até a década de 1980, ousou fazer o que o Betinho preparou e fez. Está aí até hoje, a Ação da Cidadania. Então a gente precisa, no movimento espírita, comprar essa briga com a desigualdade e, na medida do possível, desenvolver estratégias que efetivamente promovam o ser humano. No país que ostenta de forma horrorosa a condição de ser dos mais desiguais do mundo. Pergunta 806. A desigualdade é de Deus ou dos homens? Espiritualidade no século XIX mandou. É dos homens. E a gente não deve se acostumar com ela. A gente não deve se normatizar a desigualdade. Infelizmente, eu não sei se todos nós espíritas temos a exata noção do enorme desafio que é: não basta dar cesta básica, coberta e álcool. A gente tem que pensar em estratégias de promoção do ser humano. Kardec foi professor dos autores mais importantes de didática, de pedagogia da França no século XIX. O que Kardec diria do fato da gente ter o 4º ministro da Educação em 1 ano e meio no Brasil? Clarice, boa noite. Poderia falar da inclusão do assunto do meio ambiente na evangelização das crianças? Você já pensou em escrever um livro para crianças e jovens? Obrigado. Ô, Clarice, obrigado. Eu estou me cobrando isso, mas me falta tempo. Eu acho um baita desafio. É muito difícil escrever para criança. É mais difícil que escrever para adulto. Eu não sei se eu tenho esse talento. Eu fui convidado uma vez por uma grande ilustradora que era do Paraná. Agora eu não estou lembrando o nome dela. Premiada, ótima ela. Ela queria porque queria que eu ajudasse num projeto comum. E eu fiquei assim com uma sensação de impotência, que eu falei, nossa, mas eu tô tão no mundo dos adultos, e ela tem razão, a gente tem que falar com as crianças, né? Me deu gosto de fazer, né? Eu vou encarar essa em algum momento. Agora vamos lá, se me permite, evangelização para criança. A gente não pode deixar passar a chance de fazer a conexão do espiritismo com o meio ambiente. Porque a conexão existe, é óbvio, você não precisa forçar nenhuma barra. Ela existe. 2, se possível, se tiver a chance de estimular a garotada, ou a própria instituição promove, com a autorização dos pais, uma visita guiada a 3 lugares que promovem alfabetização ambiental rápido. Vá no aterro de lixo, para a criança saber para onde vai o lixo de casa. Porque ela vê darem um nozinho no saco plástico para o lixeiro levar. Aí resolveu o problema. Não, resolveu não. O problema mudou de endereço. Leva no aterro de lixo. Eu já visitei, eu já fui no maior aterro de lixo da América Latina, que foi durante um tempo Gramacho, em Duque de Caxias. Fui no aterro de Brasília, que até o ano passado funcionava, da Estrutural. 60 metros de altura esses aterros chegavam a ter. Uma loucura. A garotada vai aprender a respeitar um conceito que é de lixo zero. Eu aqui, onde eu estou falando para vocês da minha casa no Rio de Janeiro, um apartamento, eu sou lixo zero. Eu separo o lixo seco para reciclagem, eu separo o lixo úmido para minhoca, eu sou vermicultor doméstico, eu tenho 2 caixinhas com minhoca dentro. Restos de fruta, legume e verdura misturado, nitrogênio e carbono, que é a dinâmica da compostagem, né?
na dosagem certa para as minhocas, e o que sobra, porque a minhoca não dá conta de comer meus restos mortais de fruta, legume e verdura, para produzir humus de excelente qualidade. Minhas plantas são viçosas, verdes, bonitas, porque o adubo vem do meu lixo. Eu pago R$60 por mês para uma garotada de uma ONG chamada Ciclo Orgânico buscar um balde de lixo de 6 quilos aproximadamente, lixo orgânico, para transformar em adubo de excelente qualidade, que eu sou presenteado com o meu lixo com sacos de adubo. Eu sou lixo zero. A gente pode ser lixo zero sem fazer muita força. Eu não tenho nem espaço. Meu apartamento é um apartamento. Eu sou lixo zero. Se eu sou, por que outras pessoas muito mais capacitadas, inteligentes e interessantes do que eu não podem ser? Bom, é cultura. Leva a garotada numa estação de tratamento de esgoto, porque a garotada, quando dá descarga, e os pais também, acham que está resolvido, puxando a cordinha ou apertando o botão. Esse esgoto vai para algum lugar. Para onde? São Paulo tem bons exemplos, São Paulo, estado de São Paulo, de estações de tratamento de esgoto que promovem o tratamento terciário, que permite, se você adicionar apenas cloro, que essa água seja ingerida, sem risco. Já visitei 2 ou 3 estações em São Paulo que potabilizam a água, praticamente potabilizam a água de esgoto. É perfeitamente possível. Isso acontece em Singapura, isso acontece em países da África, isso acontece na Califórnia, isso acontece em São Paulo também. É legal a garotada ver. Esgoto não é problema, pode ser solução. Por último, mas não menos importante, uma estação de tratamento de água. A água que vem da torneira não existe mais na natureza. Na região metropolitana de São Paulo, Barretos, duvido que a água que sirva Barretos venha de um manancial limpinho. Não. As águas das regiões metropolitanas estão saturadas de agrotóxico, na região norte de mercúrio de garimpo e de outros poluentes, metais pesados, etc. Então tem que tratar essa água. Essa água custa caro, tem que adicionar cloro, tem que adicionar sulfato de alumínio, tem que adicionar algicida. Tudo isso custa caro. Para você deixar essa água fazer o milagre da transformação da água fétida e poluída, não raro com odor, numa água sem cheiro, inodora, transparente, insípida e sem patogênico. A garotada merece ver isso. Portanto, me desculpa, Clarice, né? Se eu me alonguei na resposta, mas a gente precisa educar nossos filhos para um mundo onde nós estamos falhando por omissão, leniência, imperícia e irresponsabilidade. Eu só vou contar uma historinha aqui. A gente está vivendo mais e melhor, né? A gente está vivendo cada vez mais. Eu espero que vocês e eu estou trabalhando desde já para não passar pela situação que eu vou escrever para vocês. Que alguns alemães sofrem hoje. A garotada miúda na Alemanha, quando começa a estudar o nazismo na escola, chega em casa e pergunta para o mais velho, lá, o bisavô, porque o alemão também vive bem, vive bastante. Aí pergunta para o bisavô, ô Bisa, eu estou estudando nazismo na escola. Eu queria saber, eu entendi o que era Terceiro Reich, a pretensão da raça ariana, o holocausto dos judeus e a figura de Hitler. Bisa, o senhor estava vivo nesse tempo, não estava? Aí o Bisa arregala os olhos e fala, E aí o neto ou a neta perguntam assim, e a pergunta dolorosa, de que lado você estava? Num futuro não muito distante, seus filhos ou seus netos, provavelmente seus netos, vão perguntar o seguinte, vovó, eu estou estudando a crise da água. Ao contrário de hoje, que a gente está passando por essa penúria toda, na época de vocês,
Ainda havia água nos rios, em alguns lugares, água subterrânea, aquíferos, que tinham água, que dava para beber, tomar banho, cozinhar. Não tinha água natural? Tinha, filho. E aí a gente ficou assustado porque durante décadas ninguém conseguiu convencer as autoridades e mudar uma rotina perversa de lançamento de tudo que é poluente nos rios, encarecendo tremendamente a água, poluindo de tal sorte as nascentes e mananciais, que a gente chegou na situação que a gente está hoje. Não dá para produzir todo o alimento que a gente precisa por falta d'água. A gente não consegue servir água para a população mais pobre, porque a água é muito cara, está faltando dinheiro para outros programas de governo, porque o tratamento da água ficou caríssimo. Pois é, meu neto. Então, lá atrás, quando ainda havia chance da gente mudar esse estado de coisas, você estava vivo, não estava? Estava. De que lado você estava? O que você fez? Que ação você realizou? Em relação à água, ao lixo, ao aquecimento global, à destruição das florestas? De que lado você estava? O que você fez? Em quem você votou? De que empresas você comprou os produtos? Você estava preocupado em saber a história dessas empresas? Responsabilidade é nossa, não terceiriza, não. Porque Deus delega, Deus terceiriza. Livre-arbítrio é soberano, evolução em curso. Quais escolhas vocês estão fazendo e eu estou fazendo hoje para que esse mundo de regeneração não seja, do ponto de vista ambiental, um mundo que nos seja hostil? Eduardo Croix Feltes, qual a minha opinião sobre alimentos transgênicos? Eu não sou contra a transgenia, mas eu sou contra a legislação brasileira que copia a legislação americana e que estabelece que uma comissão de doutores, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tem a palavra final sobre o que eu e você, Eduardo, e todo mundo que nos assiste, vamos comer em relação à alimentação transgênica. Porque tem uma questão, o transgênico não existe na natureza. O transgênico é uma invenção humana. A minha crítica é que não estariam sendo observados todos os eventuais efeitos colaterais à saúde e ao meio ambiente para se licenciar com segurança transgênicos. Isso é tão perverso que no Congresso se pretendeu até retirar o rótulo de transgênico, que é um T, uma letra T circunscrita num triângulo. Então, eu confesso a você, acho a transgenia inevitável, acho que a gente vai precisar ter pesquisa na área de transgênico, porque o clima está mudando, a disponibilidade hídrica se torna escassa, a qualidade do solo vai se exaurindo, então a gente precisa desenvolver sementes mais resistentes e que se adaptem a uma nova realidade que não é muito boa. Agora, eu tenho o direito de só comer alimentação transgênica que passe por uma bateria de testes que desagradam o setor químico e muitos que estão no poder ocupam cargos públicos e que têm suas pesquisas financiadas justamente pelas empresas do setor químico. Isso é público e notório. Eu já fiz programas inteiros sobre isso. Faça uma pesquisa, não se fiem pelo que eu digo. Façam as pesquisas e vejam. Nos Estados Unidos, a lei que autorizou transgênico surpreendeu o então secretário de Agricultura do governo Clinton. O nome dele é Dan Glickman. E ele falou: eu não consegui realizar todos os protocolos de testagem nas novas sementes transgênicas. Eu fui atropelado por interesses privados. Quem disse isso foi o secretário nacional de Agricultura dos Estados Unidos, à época,
Perdão, eu estou falando do governo Clinton, foi do governo Bush. George Bush pai. Os transgênicos saíram do buraco e começaram a ganhar o mercado sem os devidos cuidados científicos. Eu tenho a minha convicção, não sou o dono da verdade, de que o Brasil fez um mau negócio copiando, copia e cola, o que passou a ser o norte magnético da bússola do FDA, o Food and Drugs Agency dos Estados Unidos. O Luciano pergunta: qual o melhor antídoto para combater o consumismo, André? Gente, vamos lá, por partes. Felicidade não se compra. O que tem de gente abastada por aí, rica ou de classe média alta, com depressão, tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, infeliz, solitária, um buraco no peito, uma sensação de vazio. Aí vai ter que procurar uma terapia, não tem jeito. Se não tiver que tomar remédio pesado. Porque tem uma desidratação espiritual absurda. Então vamos lá. O consumo favorece a vida, a gente precisa consumir para viver. O sufixo ismo alude a excesso e desperdício. Excesso e desperdício são imorais. Eu diria que, eu vou repetir clichês aqui. A felicidade está nas pequenas coisas da vida, na capacidade de você se enternecer, de você se deslumbrar, de você se sentir recompensado em estado de graça, quando você aprecia uma paisagem bonita, o pôr do sol, um vento que sacode a copa de uma árvore, a alegria de um cachorrinho vira-lata na praça, que de repente começa a se coçar a orelha meio aflito, e você acha graça, você fala, nossa, eu estou interagindo com o meio em que eu estou inserido, e eu me sinto grato a Deus pelo alimento que me nutre com sabor, pela bênção de uma cama com a coberta em pleno inverno, pela alegria do trabalho voluntário ou não, pela alegria e a bênção de ser útil a quem quer que seja. Agora, qual é a recompensa do consumista? Ah, André, ele comprou a última geração de smartphone. Essa alegria dura pouco. É o brinquedinho que a traça corrói e que quando lançarem o outro modelo novinho, ele vai esquecer esse daqui. E há uma condenação sobre todo consumista. Ele jamais, enquanto consumista, estará saciado. Ele jamais estará satisfeito. E isso é um umbral na Terra, gente. Uma pessoa angustiada pela posse das novidades, da moda, no campo eletroeletrônico, no campo automobilístico. Ela não busca a felicidade no lugar certo. E a suprema danação é o desencarne. A gente fala muito que o suicida tem dificuldade em se livrar do corpo de carne, porque ele precipitou o retorno à pátria espiritual antes da hora, e Dona Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, lembra que há ali um estoque de fluido vital programado para suportar a existência inteira, que foi programado antecipadamente. Quando você rasga o contrato e parte antes da hora, você continua atavicamente estabelecendo uma relação magnética com o corpo físico. E Dona Ivone diz que não há palavras conhecidas para descrever essa aflição. Muito bem. O materialista, não raro, e consumista, tem tanto apego à matéria, vive em função da matéria,
sonha com a matéria. Confunde consumo com lazer e entretenimento, quando, na verdade, o consumo é um ato político. Tem muita coisa em jogo quando se consome algum produto ou se contrata um serviço. Esse deslumbramento com a matéria, eu já disse aqui, é a característica predominante dos habitantes dos mundos primitivos. Nós já passamos por isso. Agora, você se deslumbrar com a matéria, com o que é descartável e perecível, é desperdiçar tempo de vida na Terra. E a consciência acusa. Pode ter certeza. As pessoas que colecionam objetos não satisfazem a partícula Deus dentro delas. A partícula Deus é o juízo final. O juízo final está aqui, gente. Ó, é a consciência. É o tribunal da consciência. Portanto, com todo respeito, menos consumismo, mais caridade. Menos shopping, mais ações filantrópicas. Menos Black Friday e mais Daylight, Lightning, Shining Days, dias luminosos e não trevosos de shopping. Com todo respeito. André, nós temos tantas perguntas que 1 hora a mais não daria. Então, nós vamos colocar mais uma só, se você concordar, e aí a gente encerra com a última. Gente, a gente está 1h30, certo? 1h30, você está vendo? É que eu estou sentindo aqui o encosto dormente. Eu fui olhar o relógio e percebi por quê. Mas as perguntas não estão parando de chegar. Então, a gente só vai com mais uma, e aí nós, infelizmente, encerramos. Pode ser? As minhas costas e o meu derrière, como diria Kardec, agradecem. Tá ótimo. A última, então. Opa, vamos lá. Você quer ler aqui? Não, pode ler. Você consegue? Antônio de Pádua, boa noite. Como pensar em sustentabilidade em um país campeão das desigualdades? Como ser mais humano e mais caridoso nos dias atuais? Ô, Antônio, você sabe que essa tua pergunta sugere que a sustentabilidade conflita com a pobreza. Eu realmente não penso assim. E vou explicar por quê. O que significa sustentabilidade? Estrito senso, conceito. É sustentável todo projeto, todo modelo que promove o uso equilibrado dos recursos e promove o equilíbrio dinâmico, o balanço entre matéria-prima e energia, ou seja, é um sistema em equilíbrio. Antônio, sustentabilidade é um sistema em equilíbrio. É um sistema em harmonia. A pobreza não é sustentável. A miséria não é sustentável. Então, quando você fala como pensar em sustentabilidade em um país campeão das desigualdades, justamente pelo fato de sermos um país campeão em desigualdades, é que a gente deveria eleger como mantra a sustentabilidade. Sustentabilidade no dia a dia significa não promover a distorção econômica que permite a acumulação de bens e posses no topo da pirâmide social e a miséria na outra. A renda mínima é um programa que agora até o ministro Paulo Guedes da Economia vê com bons olhos, porque ele vem da escola de Chicago. A escola de Chicago pioneiramente sistematizou modelos de renda mínima. De renda mínima. Não é, isso é coisa do Suplicy da esquerda, não. Suplicy foi um pioneiro num projeto que não tem coloração político-partidária. É um projeto humanitário, renda mínima. Renda mínima para a subsistência, erradicar a miséria. Miséria não é sustentável. E 2, deixa eu falar aqui no varejo o meu entendimento dessa questão, Antônio. Eu uma vez fiz uma palestra na Rocinha sobre consumo e consumismo para a garotada da Rocinha e a garotada do Leblon, da Instituição Espírita Rita de Cássia, que tem uma obra social lá. Eu estive lá.
é muito interessante. O que está colocado como desafio na hora de falar de sustentabilidade para os pobres? Por exemplo, vou dar um exemplo. O pobre tem um quintal e usa mangueira para lavar o quintal. O quintal é cimentado. Você vai falar de sustentabilidade assim: cimento no quintal impermeabiliza o solo e a água da chuva vai para a rua e a drenagem da cidade não aguenta o tranco. Quintal permeável é bom, inclusive para você que está aí lavando o teu quintal. E 2, a água que você está usando é aquela água tratada e potável. Talvez você possa coletar água da chuva com uma cisterna, sem usar energia, coloca no telhado e por caimento, por gravidade, a água da chuva cai. E você vai economizar na conta d'água da Sabesp, se for em São Paulo, né, em boa parte de São Paulo. Porque você vai usar a água da chuva para quê? Não para tomar banho, não para cozinhar, e nem para beber. Mas você pode usar essa água no vaso sanitário, lavagem de pisos e janelas, rega de jardim, e você economiza. Sustentabilidade para os pobres. Eu vou contar uma história que eu vi, ninguém me contou. Distribuidoras de energia fornecendo para comunidades de baixa renda placas fotovoltaicas. Na verdade, não. Coletores solares para aquecer a água do banho. Né? Aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Gardênia Azul, nós tivemos, anos atrás, bota aí 13 anos atrás, uma política inteligente que obrigava as distribuidoras de energia do Brasil inteiro a destinarem 1% do que arrecadam, isso foi lei, em inovação tecnológica ou investimentos sustentáveis no setor deles. Aí a distribuidora de energia do Rio de Janeiro teve a ótima ideia de usar esse recurso para instalar coletores solares que aquecem a água do banho usando o calor do sol em comunidades inadimplentes na taxa de luz, porque usavam chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico drena muita energia, a conta de luz fica cara. 30% da conta de luz do pobre é chuveiro elétrico. Eu fui lá depois que instalaram o coletor solar e fui nas casas das pessoas perguntar: e aí, funciona? O que mudou para a senhora? O que mudou para o senhor? Entrei numa casa, pai, mãe e filha adolescente. Aí a mãe me contou a história. A filha adolescente demorava horas no banho, lavando os cabelos, aí tem o shampoo, tem o condicionador, tem não sei o quê. E era chuveiro elétrico, banho quente. E o pai brigava com a filha toda noite. Saía fumaça pelo vão da porta e o pai: minha filha, sai daí que depois eu não tenho mais como ficar pagando conta de luz no valor que está chegando e a culpa é sua. E aí tinha estresse familiar. Muito bem. Instalaram um coletor solar. O que aconteceu? A conta de luz despencou na casa do pobre. E essa senhora, que eu tive muita empatia por ela, porque eu perguntei assim: a senhora, me desculpa se a senhora não quiser responder, tudo bem? A senhora tem noção do quanto se deixou de pagar de conta de luz? Aí ela falou, na época, era R$70, alguma coisa assim. Aí eu falei: e esse dinheiro fez a diferença para vocês aqui? R$70. E ela falou: você não imagina o quanto. Eu reforcei a feirinha com fruta e meu marido, quando se atrasa para o trabalho, agora pode pegar a perua, pode pegar a van, o transporte alternativo. Quando o ônibus não chega na hora, ele paga um pouquinho a mais para pegar o transporte alternativo. R$70 fazem a diferença na família do pobre. Essa condição veio do coletor solar. Essa foi a razão pela qual
há aproximadamente 6 ou 7 anos atrás, uma lei tornou obrigatório para moradias de baixa renda unicelulares, Minha Casa Minha Vida, naquela linha de habitação, coletor solar para o pobre. Isso é sustentabilidade a serviço da redução da desigualdade social. Mais alguma pergunta, Sandra? Não, né? Não. Olha, não é possível falar de sustentabilidade se a gente respeitar os limites do planeta e os nossos. André, é para agradecer. A visualização está aumentando a cada minuto. O nosso tempo já passou, mas é porque os comentários são assim, eu ficaria a noite inteira. Então, isso é muito bom, nós estamos muito felizes. Você só arrumou um problema. Uau! Vai ter que vir aqui presencialmente. Me chama na época do rodeio. A Semana Espírita é em julho, o rodeio é agosto. Eu não vou precisar de guarda-costa, não, né? De jeito nenhum, você é muito bem-vindo. Então, o único problema foi esse. Assim que a vida voltar ao normal, nós faremos a Semana Espírita presencialmente e você estará conosco. Muito obrigada. Fiquem com Deus, muito obrigado pela honra do convite, pela oportunidade de falar. Falar não, tagarelar 1h30 com vocês aqui. Fiquem com Deus e, por favor, façamos a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo, um mundo de regeneração. E isso, na minha concepção, só é possível se a gente também atentar para a urgência da sustentabilidade. Tudo de bom, fiquem com Deus. Obrigado, André. Tudo de bom para você.